maravilhoso. Está sobrando dinheiro nesse país. Tomé, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ao invés de fazer alguma coisa nessa crise institucional que está acontecendo no Brasil, com o judiciário, o Senado, ele poderia estar fazendo frente a todo esse anseio popular por respostas, ele colocou em pauta para a próxima sessão a PEC que prevê o benefício do salário para juízes que havia sido extinto há 16 anos. O adicional por tempo de serviço, também conhecido como quinquênio, gera o aumento automático de 5% nos salários a cada 5 anos. Além, claro, das revisões, etc., é 5% ali na lata. Não importa se o país acabou, não importa se a população passa fome, o juiz, o promotor federal vai ter lá o quinquênio, tá? A decisão, ela prevê o pagamento retroativo com correção pela inflação desde junho de 2006. Diante das críticas aos valores, o Conselho da Justiça Federal, que representa a categoria, afirmou que qualquer estimativa aleatória de valores não tem fundamento técnico, ou seja, se limita a um mero palpite. Ela mesmo aprovou, né, esse pagamento na Justiça Federal, a gente viu isso nessa semana. Tem juiz que vai receber 2 milhas, você está ouvindo bem, 2 milhões, tá? Aí fala, tem que valorizar o juiz. Claro que tem que valorizar o juiz. Mas o juiz, ele tem um salário, ele vai ter uma aposentadoria integral, ele tem 60 dias de férias, ele trabalha quando e como ele quer. Ele não tem penalidade se não aplica a lei. Faça chuva ou faça sol, enquanto o brasileiro perdeu renda e até perdeu emprego na pandemia, todo final do mês o salário do juiz estava na conta dele, mesmo não tendo audiência, mesmo não tendo absolutamente nada. E tem mais, ele tem adicional de escola para o filho, tem lá o auxílio paletó, tem o auxílio habitação, ele tem um monte de coisa que no final do dia, tem o plano de saúde, o salário dele ele não mexe para nada. Aí como é que o povo vai aceitar isso, Tomé? Os deputados federais, senadores já se aprovaram um aumento que vai custar R$500 bilhão. Os juízes, a gente está vendo aí que tem juiz que vai receber 2 milhões a título desse penduricalho. Como é que a gente fica discutindo frente a isso a questão da possibilidade ou não da manutenção do Bolsa Família por 4 anos? Que vai chamar, o Auxílio Brasil vai voltar a chamar Bolsa Família. Não é? Aos olhos do povo está sobrando dinheiro no Brasil? Está tudo errado. Tá tudo errado. O Brasil é tudo errado. Como que vai se dar aumento para o poder legislativo, executivo e judiciário num país que está deficitário? Num país onde tem policiais que colocam sua vida em risco para ganhar salários às vezes de R$2.500 por mês, onde o professor ganha mal, onde nós temos uma sociedade que muitas vezes não tem um hospital. Tá tudo errado no Brasil. E sabe qual que é o pior? São eles mesmos que decidem o que vão fazer. Como assim aumentar o salário de deputados e senadores? Que história é essa? Eu acabei de me eleger deputado. Eu sou totalmente contra isso. O deputado é um servidor público. Ele tem que trabalhar e a média do salário dele devia ser a média de algum comparativo com o que ganha a sociedade brasileira. Sabe quanto ganha hoje? Qual que é a média do salário do país inteiro, Pavinato? Acho que não chega em R$1.350. É com isso que as pessoas vivem, é com isso que as pessoas comem, é com isso que as pessoas pagam aluguel, é com isso que as pessoas educam os filhos, usam para poder, né, vestir as famílias, comprar remédio. Olha só o que nós estamos falando. Não se pode aumentar salários de funcionários públicos de primeiro escalão enquanto o país não der lucro. Por isso que nós estávamos animados com o governo do presidente Bolsonaro, porque as estatais voltaram a dar lucro. O governo passou a dar certo. Exportação, importação. Cortou-se as tetas da corrupção que acontecia, que era sistêmica no país. Nós não vimos casos de corrupção sistêmica em ministérios, em estatais. Muito pelo contrário. E hoje nós vamos fazer o quê? O que o povo brasileiro pode fazer? É ir para as ruas, é se manifestar. Só que estão começando a colocar que as manifestações podem ser antidemocráticas.
Se você encontrar um político na rua e eventualmente se exaltar em dizer para ele que ele está usando o dinheiro, né, a qual ele está lá para poder representar a sociedade de uma maneira ruim, isso pode se tornar um crime para calar as pessoas. É esse país que nós queremos viver, Pavinato? Não é. E olha, parece o seguinte... esse país, o Kobayashi, ele colocou aqui no primeiro comentário que quem paga é quem produz, é quem trabalha. Ou seja, a gente trabalha e vai trabalhar mais para sustentar vagabundo? Olha, não é nem questão de vagabundo, porque a gente vê na política hoje muita gente bacana, tem um monte de pessoas do bem lá, mas ainda existe a velha política que é a grande maioria. E você precisa, para poder ter um país saudável, né, que é o que a gente estava falando agora, estávamos comentando, né, Beatriz? Você falou a questão de você não dar o peixe, de você ensinar a pescar. Olha só, se nós não investimos em educação, em valores e princípios, para que essas crianças possam crescer sabendo o que o mundo espera delas, eu vou dar um exemplo na minha própria casa. Meu filho tem 3 aninhos, ele adora comprar carrinho. Então ele sempre fala, papai, vamos comprar um carrinho? Eu falo, legal, vamos, mas para comprar o carrinho nós vamos ter que trabalhar. Então ele tem que limpar a casa, ele tem que limpar o banheiro, ele faz alguns trabalhos externos no jardim, tudo junto comigo, em tom de brincadeira, óbvio, ao lado do pai dele. Para quê? Para que ele possa sentir que ele está fazendo algo. Aí eu pego, dou R$10 para ele guarda na gavetinha dele. A cada 2 ou 3 semanas ele junta 20, 30 reais, vai lá e compra o carrinho dele. Sabe o que é mais espetacular? Ele não me pede mais carrinho. Ele me pede para trabalhar agora. Ele fala, papai, vamos trabalhar? Então é isso, nós temos que mudar a cabeça das pessoas. Esse assistencialismo ele é importante para tirar as pessoas da miséria. Aquela pessoa que não tem o que comer. Mas dali para frente você tem que educar e dar oportunidade. Em vez de usar todo esse dinheiro para poder desenvolver o Brasil, para fazer geração de emprego, segurança pública, que é o que traz turismo. Só de turismo no Brasil, se esse país fosse seguro, teria emprego para todo mundo sobrando e com salários altíssimos. Mas eles fazem tudo ao contrário, do jeito deles, que é o Brasil dos últimos anos, que está prestes a voltar. Rodolfo, não é uma coisa de você dar suplemento para uma pessoa e falar, não, você vai ficar tomando e não vai para academia? Funciona? Eu juro que tá vindo tudo espontaneamente. Tá vindo espontaneamente. Essas perguntas. Seria o mundo ideal esse que você está colocando pra gente aqui. Seria o mundo ideal. A gente, de fato, ensinar as pessoas a trabalharem, ensinar, de fato, as pessoas a ganharem o seu próprio dinheiro. Mas com o governo do PT, a gente sabe que não vai acontecer isso. Nunca se viu tanto empreendedores falindo e fechando as portas quanto teve no governo do PT. Isso não é de hoje que acontece. Antigamente tinha-se um número, a pessoa abriu um comércio, dava-se 6 meses para essa pessoa fechar. Por quê? Porque não tinha saúde financeira, não tinha educação financeira nenhuma, não sabia o que estava falando, ele simplesmente abria as portas e fazia. Nunca se faliu tanto no Brasil quanto no governo do PT. Olha lá, eu posso falar do Collor de Mello lá em 90 também, que houve um golpe, outra proporção. Mas no governo do PT o que a gente viu foi uma calamidade pública financeira. As pessoas só davam cartão de crédito, começaram a viajar, começaram a comprar carro, começaram a comprar um monte de coisa. Mas por essas pessoas não terem uma saúde financeira e uma educação financeira adequada, criou-se o maior número de pessoas no SPC e Serasa. Nunca se viu. Foi o maior nível de endividamento das famílias. Nunca se viu tanto. E é o que a gente está vendo agora nesse modelo de governo do PT, é exatamente isso. Vamos aprovar a PEC, não sei o que lá, 200 bilhões. Cara, quem tem noção do que é 200 bilhões? Para onde vai esses 200 bilhões? É muita coisa. Não vejo um plano de governo do PT ensinando essas pessoas a empreenderem. Não tem nada até agora. Vamos dar o Bolsa Família. Agora R$150 para cada filho. Aliás, vale lembrar que a Luciana Genro, lá no Rio Grande do Sul, quando foi votado esse ano o projeto de educação financeira nas escolas, ela foi contra. Lógico. Ela foi absolutamente contra. É lógico que elas são contra. Eles nem querem que a pessoa saiba fazer conta. Não querem, claro que não, porque o brasileiro não pode viver de migalhas. Você que é brasileiro está nos assistindo aqui, na cozinha, na sua casa. Você que está nos assistindo, não pode. São 14 horas e 30 minutos. Pelo amor de Deus, você não pode viver de migalhas. Você tem que ter esperança, você tem que ter fé no dia de amanhã. Você não pode ficar sucumbindo ao governo do PT para te ensinar a dar leitinho a hora que você quiser, dar R$150. Isso é uma migalha e você não nasceu para ser sustentado por migalhas. Exatamente. E como a Beatriz falou de dar a vara para pescar, a gente tem esse exemplo da educação financeira, que o PT é diametralmente contra, ou seja, ele quer que a família continue
Miserável mesmo. Ele quer que aquela pessoa continue dependente, refém, que ela continue submissa. E uma coisa, Beatriz, que você falou de ensinar a pescar, a gente lembra que nessa... Eu vou lembrar mais uma vez da Aninha do HB20, aquele meme que ficou da interesse. A Aninha do HB20 não quer votar no Lula, que ela tem medo do comunismo. Mas a Neca Setúbal, que é herdeira do Itaú, ela vai votar no Lula. É o seguinte, meus queridos, por que banqueiro não ficou muito feliz esses últimos anos? Porque apesar da Selic que subiu nesses últimos meses, a taxa do cheque especial nunca foi tão baixa nesse país. A taxa do rotativo do cartão de crédito, que ainda é absurda, nunca foi tão baixa. É verdade, é verdade. E sem quebradeira, banco não tem execução. E não é só isso. A turma deixou de fazer TED e DOC para fazer PIX, que não é tributado. Exatamente. Então, para pensar não tem taxa, não tem o que mexeram nos bolsos dessa turma toda do mercado financeiro. Então, por isso que a gente vê a grande maioria da turma do mercado financeiro querendo a volta da esquerda, mesmo sabendo todos os crimes que foram cometidos no passado. É inacreditável o que acontece no Brasil. A gente estava falando... Temos que ter cuidado com a Neca. Temos que ter cuidado com a Neca. Eu vejo como tentando aceitar a eleição, e não vou entrar mais nesse mérito de urnas, etc. Mas eu vejo como nesse momento, um Brasil de uma oposição nunca vista antes. Eu estou tentando ser um pouco positiva aqui, no seguinte sentido: no cenário hoje que a gente tem político, eu sempre trago essas duas equiparações entre política como ela é e política como ela deveria ser. São coisas tão distintas que sequer pertencem ao mesmo ramo de estudo. Uma é a ciência política, que é como ela é, e outra é a filosofia política, que é como ela deveria ser. O ideal seria a gente encontrar os dois. Mas, nesse momento do Brasil, eu vejo como uma necessidade de ter uma oposição que o PT nunca viu antes. Isso é fato. O PT não está preparado para uma oposição. O Lula é um cara de sorte que pegou um Brasil de Fernando Henrique Cardoso e agora pegou um Brasil de Bolsonaro que estava bem economicamente. Não vamos fingir que o Dilma... Ele tem sorte. Mas vamos lembrar... Só fazer um adendo em cima do que ela está falando. Vamos lembrar de uma coisa. O Lula, quando foi eleito lá em 2003, ele surgiu como o herói do povo. Vocês lembram disso? Era noticiado em todo mundo. Um cara metalúrgico, que não tem uma faculdade, que não fala um segundo idioma. O cara chegou à presidência da República no Brasil. Nossa, os pobres, assim como eu, falam, nossa, olha aí, o herói do povo. Narrativa. O herói do povo. O herói brasileiro. Isso aí foi o herói do povo. O que se viu ao longo do poder do Lula foi uma catástrofe. Eu falei, catástrofe, obrigado. Foi mesmo. E principalmente a herança que ele deixou para Ninguém lembra não é só pelos 20 centavos, assim, a gente esqueceu, o brasileiro tem memória curta, né? Isso também foi uma coisa pro Lula muito positiva durante a campanha, que a gente não lembrava mais o que tinha acontecido nele, tava muito em voga a questão da pandemia, etc, etc. Então, eu vejo hoje, principalmente assim, adicional para juiz, tarará, é sempre assim, um estado gigantesco, você não tem servidores públicos, a pior ditadura, Rui Barbosa, sempre disse, né, que é a que vem do judiciário. E aí a gente tem hoje, como perfeito o que foi falado com relação ao político. Gente, deputado, senador, serve ao público. Nós pagamos o salário. É vocação, pelo menos deveria ser vocação. E era esse link que eu queria trazer como reflexão. Deveria ser vocação você servir ao seu país. Você ser deputado. Gente, deputado, representante do povo. Isso é tão significativo. O Senado, a mesma coisa. O Poder Executivo, o Judiciário. Isso tudo se perde. Por quê? Porque política é feito de político e não de pessoas com vocação.